Tá, vocês tiveram noção aí do que mais ou menos era, né? E aí, quando eu comecei o acompanhamento com o Stark, eu tava usando quase 1 grama de teste, que, tipo, dava 900 miligramas. Uma TRT é 100 miligramas, uma dose boa, já alta, seria 300 miligramas, eu tava usando 900 miligramas. Isso eu acho que eu pesava 72 quilos. Então, assim, tu consegue elucidar o tamanho da cagada que era fazer isso? A gente vê no mundo do fisiculturismo, seja ele profissional ou recreativo, ou amador, né, de competição amadora, uma crença de que eu vou ter mais resultado com dosagens maiores de hormônio, né? E que aparentemente as coisas seriam como que uma guerra química. Então, venceria quem tivesse mais acesso, quem conseguisse usar mais hormônios. E não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que, pensando, por exemplo, em hipertrofia, numa mesma dosagem de hormônio, eu vou ter benefício durante 8, 10 semanas no máximo. A partir daí, eu não tenho mais benefício adicional daquela droga no processo de hipertrofia. Eu tenho outras ações, né? Por exemplo, o efeito lipolítico, que vai se manter, o efeito de aumento de taxa metabólica basal, que vai se manter também. Mas pensando em hipertrofia, eu diminuo a eficácia, eu perco o ganho adicional a partir de 2 meses, 2 meses e meio de uso, né? E o que a gente vê é que quando chega nesse momento, a maior parte das pessoas, ao invés de fazer uma redução de dose, uma parada, dar uma pausa e voltar depois a usar novamente, faz o oposto e aumenta a dose, né? Então, vou aumentar a dose, porque se numa mesma dose eu cheguei no platô, eu vou aumentar a dose para passar o platô e seguir em frente. E a gente vê muitas vezes muita dificuldade no próprio processo de ganho de peso, principalmente, onde o cara até pode ganhar volume, mas é muito mais relacionado à retenção hídrica e a estoque de glicogênio ali que acaba sendo momentâneo, que não é um ganho duradouro, e não tem um resultado que é possível de ser mantido dessa forma. Daí a crença também de tipo, vou fazer uso contínuo porque o que eu ganhei eu vou perder a hora que eu parar. Mas é por dose inadequada e por planejamento inadequado ao longo do tempo. E assim, a gente é prova disso porque, beleza, num resumo do que estava acontecendo, eu estava chegando a usar 2 drogas, nandrolona e testosterona, em dosagens muito altas. Aí o Stark veio, começou a mudar minha mente de que não é assim, não é assim. Como é que tá esse treino, como é que tá essa dieta, que é uma parada muito importante de se falar também, que eu não consigo. É porque eu sei que tem muita gente leiga na live também. Então é interessante falar para eles que muitos deles acham que é só chegar, enfiar uma agulha no braço, injetar um líquido Não, ali e pronto, não. amanhã eu tô grande. Só que os anabolizantes são justamente potencializadores de resultado. Se você Isso. não traz um resultado natural, dificilmente você vai ter um resultado harmonizado. E aí é que mora justamente os abusos, onde você não está conseguindo ter um resultado, porque você dá um treino meia boca, ou então você faz dieta meia boca, e aí quer consertar com droga, e aí é onde você vai para onde eu estava. E É. de sintomas clínicos que eu sentia, cara, que eu te relatei muito, é que, tipo assim, eu desenvolvi um seríssimo problema de ansiedade, eu desenvolvi fortes indícios de ter criado uma depressão, isso porque realmente eram cargas de hormônio muito grandes para mim. E aí o Stark veio abaixando as minhas dosagens e o meu físico só evoluía, cara. Era um negócio para mim mágico. E Que também não é. parte de uma pergunta que eu ia te fazer. É, Você poderia elucidar para a gente, porque assim, a gente sabe que hoje a grande maioria dos usuários de anabolizantes, eles não usam de farmácia, eles não usam Sim. com prescrição médica. Eles justamente vão nos laboratórios underground, seja o Venom, seja o Super Saiyajin, o Freeza, o Goku, desses laboratórios, tudo tem um nome assim de desenho. E aí, opa, me ligaram aqui. Desculpa aí, galera. Recebi uma ligação aqui, mas já tudo ok. Então, eu queria que tu elucidasse para a galera o que a gente está. Como que a gente consegue mostrar para eles o quanto é errado usar um underground. Né? Uhum. Porque, basicamente, cara, você está colocando algo dentro do seu corpo que não tem ninguém que te comprove o que tem ali dentro. Tá ligado? Então, Uhum. tipo assim, a chance já aconteceu comigo também. Isso é uma parada interessante Uhum. de falar. Já chegou uma época. Você lembra disso, mano? Sim.
eu tava usando coisa de 700, 800 miligramas de teste, e minha teste tava nem 100 miligramas, 100 nanograma por decilitro, ou seja, isso tava absurdo, era como se eu não estivesse nem usando nada. Uhum, uhum. Então, tipo, na minha cabeça eu tava usando, sabe Deus o que eu tava usando nessa época. O que acontece, né? Os laboratórios produtores de esteroide anabólico no Brasil, eles são laboratórios clandestinos, são laboratórios ilegais. Então, não existe nenhum tipo de fiscalização em cima do que está sendo produzido ali, em cima da matéria-prima, em cima do armazenamento e do próprio processo de manipulação de confecção do fármaco. Na maior parte dos casos, a própria matéria-prima ela já entra por um meio de contrabando desviada de dentro de um laboratório grande fora do país. Então, tu já está confiando tu já está confiando num negócio que o próprio dono do laboratório ele não consegue ter certeza que ele está recebendo o que ele está comprando, né? Mas beleza, vamos dizer que chega na mão do cara o que supostamente deveria ser. Não tem nenhum tipo de fiscalização em cima do laboratório. A maior parte dos laboratórios são laboratórios de fundo de quintal, em casa, em galpão alugado, coisa assim. Não tem nenhum tipo de controle sanitário. E o que se vê em estudos de apreensão da Polícia Federal, que tem alguns aí publicados, é que eles submetem daí essas drogas à análise e praticamente 60% delas têm adulteração ou contaminação ou falsificação, né? 60% é muito grande, mano. Dentre as adulterações, né? Mais de um fármaco dentro, dosagem menor do que a informada no rótulo, dosagem maior do que a informada no rótulo, que também não é uma coisa boa, associação com outros fármacos que não são esteroides, utilização de veículos oleosos, tipo óleo de cozinha, que assim, a gente não precisa nem comentar aqui, né? Tem o mais esdrúxulo, assim, é um estudo grande de uma apreensão grande da PF, que tinham 11 amostras de estanozolol, que era soro fisiológico com talco dentro, para deixar ele branco e com aquele aspecto do estano, né? Então, assim, Caraca. O cara que está produzindo esteroide, ele não está preocupado com a saúde de ninguém e ele não está preocupado com o resultado estético de ninguém, ele está preocupado em vender. Uma vez que ele quer lucro, a quantidade do negócio, a possibilidade do fármaco ser subdosado, ela já é muito grande. A possibilidade de não ser o fármaco ali dentro, ela também não é pequena. E dentro disso, tudo que pode acontecer meio que no caminho aí, né? Uma vez que tu não tem controle sanitário, que tu não tem maquinário automatizado para produzir a medicação e tudo mais, cara, tem contaminação com bactéria de pele, com vírus, com uma série de coisas que tem no ar. O negócio não segue uma norma de esterilização adequada. Então, o risco é grande, assim, bem grande de estar se inoculando coisas que não deveriam, né? Eu tenho 2 casos no consultório de insuficiência renal por deposição de complexo imunológico em ex-usuários de esteroides, e que, assim, é por causa do esteroide? Cara, do esteroide em si, do sal, não é. Mas dependendo do tipo de contaminação que tu tem ali dentro, e dependendo do tipo de reação imunológica que tu causa, é bem possível que tenha sido o fator desencadeante ou pelo menos o que deflagrou alguma coisa em alguém que já era suscetível, né? A gente não vê isso com frequência. Mas, cara, acontece, né? Acontece. Então, dependendo do que tem ali dentro, pro cara se contaminar daqui a pouco com uma doença infecciosa, infecto-contagiosa, né? Pro cara, sei lá, cara, daqui a pouco tá se contaminando com o sangue de outra pessoa, com qualquer coisa assim que pode ter ali dentro, é um risco que tá se correndo meio que de forma desnecessária, né?